Bom dia, galera, tudo bem? Nós vamos estudar hoje artigo de opinião, né? Vamos novamente pegar aquele livro, produção de texto, e a nossa próxima matéria é artigo de opinião, né? Quando ele fala assim, neste capítulo você vai ler um artigo de opinião sobre a inclusão de cotas na Universidade de São Paulo, USP. Aí depois ele fala, antes disso, conheça um pouco mais sobre o jornalismo opinativo e a importância da USP. Então, depois você vai ler isso aqui com calma, tá? O texto, porque nós vamos conhecer o que é um artigo de opinião, tá? Então, o artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome. Então, o artigo de opinião, ele é um texto argumentativo. Se é argumentativo, a pessoa quer passar uma ideia para você e você tem que se convencer, para te convencer daquilo que ela acha certo, tá? A argumentação que ela vai usar para te convencer, né? A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Então, aquilo que eu falei, ela tem a intenção de persuadir o leitor, de fazer o leitor se convencer que aquilo é certo mesmo, né? E todas as pessoas que escrevem artigo de opinião são pessoas que têm bastante conhecimento do assunto e são pessoas bem estudadas mesmo, estudou profundamente aquele assunto para poder fazer aquele artigo de opinião. Geralmente os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas e abordam temas da atualidade. A característica do artigo de opinião, né? Porque sistema de cotas é um tema da atualidade, né? Porque todas as pessoas, aqui no Rio de Janeiro, já foi, né, sancionada essa lei e já tem essa lei aqui nas universidades do Rio de Janeiro. Mas em São Paulo, a USP, não tinha essa lei e agora foi implementado lá. Então vamos ver as características do artigo de opinião. É um texto escrito em primeira e terceira pessoa. Uso da argumentação e persuasão, né? Então, eu falei para vocês. Geralmente são assinados pelo autor. Então, o autor que faz aquele artigo de opinião, como eu já falei para vocês, eles têm conhecimento muito grande do assunto e eles assinam embaixo mesmo aquilo que eles escreveram, né? Produções vinculadas nos meios de comunicação, possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. No caso, se for subjetiva, vai ser a primeira pessoa, se for objetiva, a terceira pessoa. E aborda um tema da atualidade, possui títulos polêmicos e provocativos, então tem uma polêmica para instigar o leitor a ler mesmo, né? É provocativo, e contém verbo no presente e no imperativo. Agora, a estrutura do artigo de opinião. Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Já foi falado aqui várias vezes. Então, assim, está sendo repetitivo para vocês fixarem bem, tá? Que é um artigo argumentativo, dissertativo, né? E por ser um texto dissertativo argumentativo, ele vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, na introdução, é a exposição do assunto, né? A apresentação do tema que será discorrido durante o artigo. Ele vai apresentar o tema. No desenvolvimento, que é a interpretação, é o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Então, ele vai dar a opinião dele e argumentar bem para fazer com que o leitor acredite, né, na ideia dele, né? E a conclusão, a opinião, finalização do artigo com apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Aí ele vai apresentar as ideias com a solução daquele problema que ele apresentou. Aí aqui eu tenho um texto de um artigo de opinião, um exemplo de um artigo de opinião, né? Então, não está dando para ler, né? Como ali ficou muito alto, né? Então eu vou falar para vocês anotarem aí no seu caderno qual é o título do artigo de opinião. É trecho de artigo de opinião sobre educação. Então eu vou ler para vocês. A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto do desenvolvimento de uma nação. Enquanto o nosso governo investe na expansão econômica e financeira do país, a educação regride, apresentando assim muitos problemas estruturais. É principalmente nas pequenas cidades que o investimento para a educação é mal aplicado e muitas vezes as verbas são desviadas. Por esse motivo, nosso país está longe de ser um país desenvolvido até que o descaso com a educação persista. Os governantes do nosso país precisam ter a consciência de que, enquanto a educação estiver à margem, problemas como violência e pobreza persistirão.
Assim, o lema da nossa bandeira será sempre uma ironia: ordem e progresso, ou desordem e regresso. Nosso grande educador Paulo Freire já dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, isso aí é um problema muito sério, né, que nós estamos até enfrentando até no momento, mas não tem assim uma solução imediata, né? Porque a educação é sempre uma coisa muito longa, muito demorada para se resolver. Mas esperemos que os governantes venham a melhorar a nossa educação. Bom, então aí termina aí a matéria, artigo de opinião. Aí o que você vai fazer? Você vai ler o texto da página 48, 49, 50, 51, 52. É a leitura. Depois você vai fazer os textos da página 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, tá? Realmente são bastante páginas, mas se você fizer só pela metade, vai quebrar o andamento da leitura, né? Porque para de fazer, esquece. Aí você vai ter que ler novamente. E é um texto grande. Então, eu recomendo que vocês, assim que vocês lerem, vocês façam logo, tá? E aí ficamos por aqui hoje. Então, um grande abraço. Até breve.